do Espírito de Profecia, e lá está escrito que uma senhora chamada Anna More, que era uma missionária americana que trabalhou na África, a irmã White diz que ela morreu selada. E alguns, quando leem esses textos, dizem, olha só, se Anna More morreu selada, isso significa que o selamento dos últimos dias começou desde os dias de Ellen White. E aí eles fazem confusão. Todos que morreram em Cristo morreram selados. Mas não significa que eles morreram com aquele selo do Deus vivo. Eles morreram com o selo da redenção. Todos que morreram em Cristo morreram através da obra do Espírito operando no coração. Existem outros selos na Bíblia, eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Agora é em Isaías, o livro de Isaías, no capítulo 8. Vamos dar uma olhada no que diz lá. Vocês verão que nós temos que realmente estudar a Bíblia um pouco aqui, um pouco ali, para pegarmos o quadro completo. Isaías capítulo 8, no verso 16, vai falar um outro selo que existe na Bíblia. Os que estiverem lá, digam amém, por favor. Liga o testemunho, aí sela o que diz aí, ó? Sela a lei entre os meus discípulos, no coração dos meus discípulos. Então, a lei de Deus é também o selo de Deus. Vocês sabiam disso? Muitos também conheceram a lei de Deus e terão o selo da lei de Deus. E mesmo hoje, os que guardam os mandamentos de Deus têm o selo da lei de Deus. Mas não necessariamente esse selo é o selo de Deus vivo, que vai ser colocado no povo de Deus nos últimos dias. Um outro selo que existe na Bíblia, muito importante, está em Ezequiel. Vamos lá. Esse é bastante conhecido de nós, adventistas. Em Ezequiel, no capítulo 20... Vocês sabem onde eu quero chegar com esse verso? Ezequiel capítulo 20 também menciona um outro selo, no verso 12 e no verso 20, mas vamos ler somente o verso 20, ok? Os que estiverem lá digam amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz, e também lhes dei os meus, qual é a próxima palavra? Os meus sábados, para que servissem de sinal. E a palavra sinal na Bíblia é sinônima com a palavra selo, marca, ok? Então o sábado serviria de sinal para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os, qual é a próxima palavra? Santifica. Portanto, o sábado é o selo de Deus, o sinal de Deus, que Ele nos santifica. Por que será que o sábado é um sinal que Deus nos santifica? Muito simples. O sábado é o memorial da criação, e a santificação é Deus criando um novo coração em nós. O mesmo poder que criou os céus e a terra é o poder que tem que operar em nosso coração para que nós possamos ser salvos, entende? Por isso que o sábado agora se torna um sinal que Deus nos santifica, nos muda, nos transforma, nos cria em novas criaturas, ok? Mas não necessariamente o selo do Deus vivo é limitado no sábado. E nós vamos responder hoje o que é o selo do Deus vivo de acordo com o Espírito de Profecia. Então aqui está. Alguns que não conhecem muito da verdade, mas todos que morreram em Cristo têm o selo da redenção, o Espírito Santo. Alguns conhecem um pouco mais e têm o selo da lei. E na lei eles descobrem o quarto mandamento, o sábado, o sinal da santificação. Agora nós vamos entender o que será o selo do Deus vivo. Eu acredito que os que receberão o selo do Deus vivo, eles também têm o selo da redenção, também têm o selo da lei, e também têm o selo da santificação, que é o sábado. Então qual é a resposta ao que é o selo do Deus vivo? O Espírito de Profecia em Eventos Finais, na página 220, nos diz: não é algum selo ou marca que pode ser o quê? Visto, mas a consolidação, na verdade, tanto intelectual como
espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Vamos refletir nessas palavras, porque ela é muito importante. Aqui está dizendo que o selo de Deus, que será colocado nos últimos dias, é na verdade uma consolidação. O que significa estar consolidado? A tal ponto que você não pode ser o quê? Abalado. O que significa isso? Estar consolidado na verdade. Firme. Firme de que modo? Intelectualmente, primeiro aquilo que diz, ou seja, você conhece a verdade, você conhece a palavra de Deus, você conhece os escritos do Espírito de Profecia, você está firme na verdade intelectualmente, mas não só intelectualmente, porque um conhecimento teórico da verdade não pode nos salvar. Vocês ouviram o que eu falei, sim ou não? Um conhecimento teórico da verdade não pode nos o quê? Nos salvar. Por isso nós temos que estar consolidados também, de que forma agora? Espiritualmente, que é a transformação do coração totalmente. Você atingiu tal experiência cristã que você não pode ser abalado. Amém por isso? Amém. Meus irmãos, alguns pensam que o selo do Deus vivo que vai ser colocado nos últimos dias é uma espécie de Deus tirando o seu livre-arbítrio, ou seja, você não vai mais escolher pecar. Você está selado, você não vai mais pecar. Deus não tirou o livre-arbítrio do homem no começo e Ele não vai tirar no final. O selo do Deus vivo, a razão que aqueles que forem selados não vão mais pecar é porque eles atingiram, escutem bem, eles atingiram a experiência da qual eles não vão mais escolher pecar. Vocês entenderam isso? Porque eles estão consolidados na verdade, espiritualmente, intelectualmente, a ponto que não podem ser abalados. Amém por isso? Amém. Se não está claro, mais uma citação e depois nós vamos continuar vendo ao longo do estudo. Aqui diz, qual é o selo do Deus vivo que é colocado na fronte de seu povo? É um sinal que os anjos, mas não os olhos humanos, podem ler, porque está lidando com caráter. A gente não pode ler o caráter de ninguém, mas os anjos sabem. Eles conhecem os pensamentos, os sentimentos. Pois um anjo destruidor precisa ver esse sinal. Que Maranata, na página 41, deixa claro que não é algo, um selo visível, mas está lidando com o nosso caráter, né? A consolidação da verdade. Aí vem a pergunta número 2. Já que já sabemos o que é o selo do Deus vivo, vamos para a pergunta número 2. Qual é o propósito do selo? Olha só o que diz em Primeiros Escritos, na página 71. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser, o que diz aqui? Protegidos no tempo de angústia. Então já deixa claro que o selo é uma proteção para que tempo? No tempo de angústia, lá no final. Deve refletir de que forma? Completamente a imagem de Jesus, não parcialmente, 98%, mas 100% a imagem de Jesus, né? Lidando com o caráter, logicamente. Então aqui já diz que o propósito desse selo é fazer o que conosco? Proteger, por causa daquela destruição. O próprio anjo disse, não deixa os ventos serem soltos até que hajamos assinalados nos servos de Deus em suas testas. Então é uma proteção para nós. Amém? Por isso, irmãos, Deus quer proteger aqueles que são fiéis durante o tempo de angústia. Vamos continuar. Não que vai ser um tempo fácil, mas ele não será afetado pelas pragas, e uma vez que entra no tempo de angústia, ele não sofrerá o martírio, pois ele está protegido pelo selo de Deus, por ter atingido tal experiência religiosa. Então vamos à pergunta número 3. Quando o selamento acontece? A cronologia, isso é bastante importante, eu vou querer a participação dos irmãos. Nós vamos querer determinar a cronologia do selamento para não cometermos erros na interpretação. Olha só, o selamento acontece antes ou depois da chuva serôdia?
irmãos acham? Ok, uns falaram depois, alguém acredita que antes, alguém não sabe, alguém não quer falar. Então vamos ver o que o Espírito de Profecia diz. Quando é que o selamento acontece? Antes ou depois da chuva cerúlea? Digam para mim, olha só. Antes de a obra encerrar-se, isso está falando do fechamento da porta da graça, né? A obra encerrar, a obra de Cristo, né? E terminar o selamento do povo de Deus. O que acontece antes de terminar a obra e o selamento? Alguma coisa vai acontecer antes do selamento, que é: receberemos o derramamento do Espírito de Deus. Então digam para mim, quem vem primeiro, o selamento ou a chuva serôdia? Chuva serôdia vem primeiro, porque ela vem antes do selamento, e depois vem o selamento. E até mesmo esse texto que nós lemos ontem vai esclarecer. Lembra que nós lemos em Primeiros Escritos, na página 71? Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir de que forma? Completamente a imagem de Jesus. E ontem nós estudamos que para nós refletirmos a imagem de Cristo completamente, temos que receber quais chuvas? Temporã e serôdia. Então como é que você vai ser selado sem receber a chuva serôdia? Você está compreendendo? Aqueles que vão ser selados receberam tanto a chuva temporã quanto a chuva serôdia. Então o selamento dos últimos dias, o selo do Deus vivo, vai acontecer algum tempo depois da chuva serôdia. Estão compreendendo? Então vamos continuar, que é a obra do Espírito de forma para completar a perfeição cristã, né? Nós aprendemos isso ontem. Então vamos lá. Quando o selamento acontece? Antes ou depois da lei dominical? Parênteses, aqueles que vieram ontem sabem que essa lei dominical não é qualquer lei dominical que estamos falando. Não é lá na Alemanha, na Croácia, em algum país do continente africano. Mas é qual lei dominical estamos falando aqui? Mundial. Aquela que acontece lá descrita no grande conflito em qual país? Estados Unidos, de forma nacional, não uma lei estadual, né? Mas a nível nacional, que aí eventualmente vai para os restantes, para o restante do mundo. Mas esta é a pergunta: o que vem primeiro, o selamento ou a lei dominical nacional dos Estados Unidos da América? O que os irmãos acham? Ok, alguns falaram do selamento. Alguém crê de forma diferente? Ok, então vamos ver o que o Espírito de Profecia diz. Olha só, vamos usar aí o raciocínio, ok? Maranata 162. A imagem da besta, para por aí. Vamos entender o que a gente está lendo. A imagem da besta é, na verdade, a união do protestantismo apostatado. Estão seguindo? O que eu falei que era a imagem da besta até agora? A união de quem? Do protestantismo apostatado, ou apóstata, não sei se eu estou falando certo ou errado, com o poder do Estado civil, lá nos Estados Unidos. Ou seja, o poder do Estado, poder civil, se une com as igrejas protestantes que não estão vivendo em conformidade com as 3 mensagens evangélicas. Okay? Esta é a imagem da besta. Por que é a imagem da besta? Porque é semelhante, é uma imagem do que aconteceu lá na Idade Escura com a Igreja Católica Romana. Uniu-se com o Estado para promulgar leis religiosas que oprimia aqueles que iam contra. Então a imagem da besta é formada. As igrejas protestantes dos Estados Unidos se unem com o Estado, o poder civil. Então a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, antes de Jesus terminar a sua obra no santuário. Pois isto será a grande prova para o povo de Deus. O que será a grande prova para o povo de Deus? Quando haver essa união da igreja com o Estado, será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido seus destinos. Aí ela cita, eu cortei aqui porque ia ficar muito longo o texto, mas ela cita na íntegra Apocalipse 13, de 11 a 17. Aqueles que conhecem as profecias bíblicas
sabe que Apocalipse 13, verso 11 a 17, fala justamente da união das igrejas apóstatas com o poder civil do Estado para passar o quê? A marca da besta, que nós sabemos que é a adoração no dia de domingo, enforçada pelas leis humanas. Hoje, a adoração domingo não é a marca da besta. Vocês ouviram o que eu falei? A adoração ao domingo não é o quê? Marca da besta. Ela se torna marca da besta uma vez que o Estado impõe por lei que as famílias frequentem as igrejas no dia de domingo. E ali se torna a marca da besta, uma contrafação com o selo da santificação, que é o sábado, ok? Então ali é passado a marca da besta em Apocalipse 13, 11 a 17, é o que está escrito. Aí ela diz assim, ó, esta é a prova, para por aí e pensa sobre isso. Quando ela diz esta é a prova, ela se refere no que está acontecendo em Apocalipse 13, de 11 a 17, a marca da besta, a adoração ao domingo imposta por leis humanas. Esta é a prova pela qual o povo de Deus tem de passar antes de serem selados. Então quem vem primeiro? A marca da besta ou o selamento? A marca da besta, eu vou ter que dar 0 para os irmãos nessa, mas na anterior eu dou 10, ok? Mas o que vem primeiro é, na verdade, a marca da besta. A lei dominical é promulgada primeiramente e o selamento acontece algum tempo depois que sai a lei dominical nacional nos Estados Unidos. Ok, vamos continuar e eu vou colocar aí um quadro para ficar mais visual para todos, a cronologia. Então vamos lá aqui. Quando o selamento acontece? Antes ou depois do fechamento da porta da graça? Essa é facinho. Muito bem, nota 10 para todos. Só para confirmar um texto do Espírito de Profecia. Os justos vivos receberão o selo de Deus quando? Antes do fim da graça. Muito simples. Então o selamento acontece algum momento depois da chuva serôdia, algum momento depois da lei dominical nacional, começando nos Estados Unidos, e algum momento antes do fechamento da porta da graça, ok? Então, vamos continuar. Olha só que citação tremenda encontrada em Eventos Finais na página 229. Diz assim, ó, um anjo com um tinteiro de escrivão, isso é a linguagem de Ezequiel capítulo 9, ao lado voltou da onde que esse anjo voltou? Da terra. Ele estava fazendo uma obra na terra. Vamos ver que obra era essa. E referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então qual era a obra do anjo na terra? Selar e numerar quem? Os servos de Deus, os santos, ok? E aí ele chega para Jesus e fala, Jesus, acabou, selei todo mundo. Aí vamos ver a reação de Jesus uma vez que esse anjo chega lá. Então, vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca. Então a porta da graça estava aberta, né? Até esse anjo chegar lá para Jesus. A qual contém os 10 mandamentos. O que Jesus fez? Lançaram o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse, está feito. E toda a hoste angélica depõe suas coroas ao fazer ele o solene aviso. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Resumindo, uma vez que um anjo termina o selamento, ele vai para Jesus, como se fosse que Jesus não sabe, né, que ele terminou. Mas existe uma comunicação no céu. Não é coisas assim, ninguém fala com ninguém lá no céu. Né? Então a comunicação no céu é de Jesus, terminei a obra de selamento, perdão. E aí Jesus faz o quê? Lança o incensário, está feito, e diz que quem é injusto continua o quê? Ou seja, não tem mais chance. Acabou. Uma vez que termina o selamento, a porta da graça se fecha. Então o que Jesus na verdade está esperando, meus amigos?
o selamento do povo de Deus. Que nós vimos um povo que está estabelecido, na verdade, intelectualmente e espiritualmente, a que ponto? Que não podem ser abalados. Uma vez que ele tem esse povo, ele vai fechar a porta da graça. E lá na frente nós vamos entender o porquê. Ele fecha, não há mais como obter perdão dos pecados quando ele faz essa declaração. Ó, quem é injusto, continue fazendo injustiça ainda. E quem é justo, né, continue se santificando. Quem é santo, continue se santificando ainda. Ou seja, mantenha a sua experiência religiosa. Não vai afrouxar agora. Principalmente porque a porta da graça encerrou. Então daí, vamos colocar o nosso estudo do final de semana tudo junto? Estão preparados? Vamos com calma para você não se confundir aí. Ó. Nós estamos vivendo nesse tempo aqui, ó. Okay? A chuva temporã está sendo oferecida nesse exato momento. À medida que nós estamos aqui, Deus está dando as chuvas temporã para nós. E aí, esse mesmo tempo está acontecendo o quê? A sacudidura. Quais sacudiduras estão acontecendo? As doutrinas falsas e o testemunho direto. Nós vimos que é sacudidura espiritual e não uma sacudidura física. Ninguém sai da igreja nesse período. Assim. Não vai ver pessoas em massa saindo da igreja. Mas aqueles que são leitores superficiais, não conhecem bem a palavra de Deus, estão espiritualmente sacudidos, fazendo parte de Apocalipse 3, da igreja de Apocalipse 3, e não da igreja de Apocalipse 12, que é o trigo, lá é o joio. Olha só, o testemunho direto está sendo promulgado. Por vezes nós vemos pastores, irmãos consagrados, pregando o testemunho direto, contido na palavra de Deus, no espírito de profecia, e nós vimos que surge uma sacudidura espiritual. Alguns se opõem ao testemunho direto, e isso que determina a sacudidura, diz a citação. Mas ninguém sai, não fica chateado com o testemunho direto, mas não sai, mas espiritualmente ele foi sacudido. Não pertence à igreja de Apocalipse 12, pois não aderiu os ensinos da Bíblia e do Espírito de Profecia. E aí, também nesse exato momento, Deus está oferecendo qual chuva também está disponível para nós? A chuva serôdia. No entanto, nós temos que atingir os requisitos para recebê-la. A vitória sobre o pecado e clamar pela promessa. Mas ela está disponível. Finalmente, um grupo de fiéis adventistas recebem a chuva serôdia primeiro e proclamam qual mensagem. Eu coloquei aqui MA, que é a mensagem angélica, ok? Qual mensagem é proclamada? A primeira mensagem angélica sobre o poder da chuva serôdia, ok? E aí, uma tentativa de parar o alto clamor, né, por causa da chuva serôdia, é passado o quê? Lei Dominical Nacional, começando nos Estados Unidos, e depois indo para o restante do mundo. E aí, quando passa a Lei Dominical Nacional, a chuva serôdia continua caindo, é necessário proclamar: caiu, caiu Babilônia, pois ela rejeitou a primeira mensagem angélica ao passar uma lei contra os guardadores do mandamento para tentar abafar aquelas discussões, e a terceira mensagem que convida o povo a não ser participante daquelas pragas, porque que cairão sobre os adoradores da besta e da sua imagem. E aí vem, nesse mesmo período, simultaneamente aqui acontecendo, vem a sacudidura. Qual fase da sacudidura agora? A terceira, que é da lei dominical, ok? E aqui é uma sacudidura física. Nós vamos ver pessoas deixando a fé adventista de forma física. Aqueles que foram sacudidos espiritualmente aqui, quando chegar aqui, eles vão acabar abandonando a fé. E aí nós lemos o texto que a maioria dos adventistas vão acabar se perdendo. Uma citação triste que nós lemos na sexta-feira, mas é uma realidade. Nessa fase é que nós veremos realmente quem está disposto
a morrer por Cristo. E por isso que eu digo, às vezes nós não estamos dispostos a deixar um brinquinho, né? A Bíblia condena o uso de joias, mas é só um brinquinho. Se você não consegue deixar o seu brinquinho, você vai conseguir deixar a sua vida? Por amor à verdade? Mas é só isso aqui assim que eu estou comendo, que a palavra de Deus não sanciona. Se você não consegue deixar isso daí, que é só um pouquinho, você acha que lá no tempo de angústia você vai conseguir viver com pão e com água? Então nós realmente temos que ser cristãos coerentes e lógicos, de acordo com a palavra de Deus. Então aqui nós vamos ver realmente aqueles que estão vivendo de acordo com a luz que estão recebendo. E aí tem o fechamento da porta da graça, quando Cristo faz aquela solene declaração. E o selamento está depois da primeira, quando a chuva serôdia começa a cair, depois que a lei dominical primeiramente é promulgada nos Estados Unidos da América e depois vai para as outras nações, e antes da porta da graça. Então o selamento acontece nessa fase aqui, ó. Estão vendo aí? Aí que acontece o selamento do povo de Deus. E a chuva serôdia nós vimos que é uma estação, não é um dia, Aqui ela cai sobre quem que ela cai? Vocês lembram quem é que recebe a chuva serôdia aqui? Os trabalhadores da hora undécima, aqueles que vêm das igrejas caídas de Babilônia, que são fiéis adoradores do Deus verdadeiro, que estão nas diversas igrejas, como Jesus mesmo disse, tem várias ovelhas que não são deste Cristo, me convém chamá-las, elas ouvirão a minha voz, elas conhecem a minha voz. Então no alto clamor, elas ouvem através dos santos, cheios do poder da chuva serôdia, o chamado de Cristo, e eles também recebem a chuva serôdia para ajudar os adventistas a terminar a obra, chamada dos trabalhadores da hora undécima. Então aí temos, depois do fechamento da porta da graça, todo mundo selado direitinho, quem era para ser sacudido já foi sacudido, a mensagem já foi pregada, vem o tempo de angústia de Jacó, que é os 4 ventos sendo soltos, a destruição. E aí nós vemos que no tempo de angústia também cai as 7 últimas pragas, e ao término das pragas é a segunda vinda de Jesus. Amém por isso? Amém. Então vamos lá, vamos nos aprofundar. Podemos nos aprofundar ainda mais, sim ou não? Sim. Ok, então vamos lá. Olha só, onde está o fechamento da porta da graça na Bíblia? Nós já vemos a declaração de Apocalipse 22, 11. Lá no Espírito de Profecia citou esse verso. Jesus disse, aquele que é justo continue fazendo justiça ainda. Aquele que é santo continue santificando-se ainda. Mas agora nós vamos ver em Daniel capítulo 12 e o verso 1. Abramos nossas Bíblias lá, por favor. Daniel capítulo 12. Vamos ao profeta Daniel, no capítulo 12 e no verso 1. Os que estiverem lá digam amém. Amém. Ok? Vou esperar mais um tempinho, pois ainda ouço as páginas virando. Louvado seja Deus por isso também. Daniel capítulo 12 e no verso 1. A porta da graça está por se fechar, irmãos. Amém? Ok, vou lá, vou ler, hein? E naquele tempo se levantará, quem que se levantará? Miguel. Respondam para mim, quem é Miguel? Cristo, não é Gabriel, não confundam. Ok? Se levantará Cristo, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Pergunto para os irmãos, de acordo com esta passagem, quando é que o tempo de angústia vai começar? Silêncio, Israel. Meus amigos israelitas, vocês têm que estudar a palavra de Deus, amém? Amém. Olha só o que diz. E naquele tempo se levantará quem?
e Miguel, e haverá um tempo de... Quando é que o tempo de angústia começa? Quando Miguel se levantar. Aí você diz, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Miguel se levanta e começa um tempo de angústia. Qual é a relação entre Miguel, Cristo se levantando e o tempo de angústia? Na verdade, parece que não tem nada a ver. Parece. Para nós entendermos, segue aí o raciocínio, irmão, vamos profundos na palavra de Deus. Para nós entendermos o significado de Cristo